Olá e bem-vindos a Dukascop TV. Nossa convidada de hoje, para falarmos sobre o mercado russo de equity, é a diretora sênior de investimento da FGP Capital, Anastasia Vlasova. Seja bem-vinda. Olá. Vamos começar falando sobre 2015. Quais são suas expectativas e preocupações em relação ao mercado russo de equity? You need to remember that Russian equity market was one of the worst performers last year, and that was a mixture of Primeiramente, é importante lembrar que o mercado russo de equity teve um dos piores desempenhos no ano passado, por causa de diversos fatores. Em primeiro lugar, as sanções impostas à Rússia, após as medidas tomadas em relação à Ucrânia e à Crimeia. Em segundo lugar, a desvalorização do rublo e, por fim, o colapso do preço do petróleo. Todos esses fatores levaram o mercado russo de equity ao colapso. Se considerarmos os anos de 2015 e 2016, minhas expectativas são bem mais positivas para o mercado. Minha maior preocupação ainda é a situação da Ucrânia, pois o conflito ainda continua. Isso estará nas manchetes durante esse ano e agravará a volatilidade no mercado russo de equity. Entretanto, as sanções impostas à Rússia farão com que a economia seja reestruturada. Haverá uma restauração da indústria doméstica, pois a Rússia terá que produzir os bens que estão suspensos para importação. Eu também acredito que o preço do petróleo eventualmente irá aumentar, e isso fará com que o mercado russo tenha uma alta de 30% a 50% daqui a 12 ou 18 meses. 12 to 18 months, and that will be one major thing which will lift the Russian market up. 12 to 18 months from here, I would say 30 to 50%. O petróleo foi uma das principais manchetes para os mercados. Qual é a sua previsão para a commodity em 2015 e qual será o impacto sobre os mercados? Em se tratando de petróleo, é importante lembrar que essa situação é uma questão de oferta e demanda. Considerando o lado da oferta, a produção do shale gas nos Estados Unidos irá à falência e veremos muito disso durante a segunda metade do ano. Por isso, uma enorme quantidade da oferta de petróleo será retirada do mercado. A produção nos Estados Unidos a esses níveis é praticamente antieconômica. E é importante lembrar que essa indústria requer investimentos de prazo muito longo. As decisões sobre o corte da produção, como aconteceu em 2008 e 2009, tiveram efeitos 5 anos mais tarde, e o mesmo acontecerá agora. Quando os preços do petróleo caem, as empresas adiam seus investimentos por muito tempo. Putting them off for a long time. Considerando o lado da demanda, o mundo ainda precisa de petróleo. As economias mundiais ainda estão crescendo e, até o momento, a humanidade ainda não descobriu um combustível alternativo que possa ser produzido industrialmente para que as economias cresçam. That can be produced on an industrial level sufficient for the economy to grow. So the world will continue to need oil. Previsões são sempre difíceis, mas eu diria que daqui 12 ou 18 meses, os preços do petróleo voltarão à marca dos 70 ou 75 dólares. E eu não sou a única a pensar assim. Nós temos aqui um gráfico muito interessante que mostra a correlação entre o mercado russo e o petróleo. O mercado de equity russo é fortemente correlacionado aos preços e à marca, ou à WTI. Eu sempre digo aos meus clientes, dê-me uma previsão para o petróleo daqui a 2 anos e eu te direi qual será a situação do mercado russo de equity. Isso ainda não mudou. É importante considerar que, com a desvalorização do rublo, as empresas russas de petróleo têm uma vantagem competitiva em relação ao Ocidente, pois a maior parte dos custos são em rublos. Deixando o petróleo de lado, vamos falar sobre as relações internacionais com a Rússia. Será que a China é um potencial novo parceiro estratégico?
Esse ponto é interessante. A China tem aproveitado essa situação, e isso também favorece a Rússia. As sanções impostas à Rússia forçaram o país a procurar a China. Há muitas evidências informais de que a demanda por yuan e renminbi em Moscou se multiplicou por 10 desde que as sanções tiveram início. The demand for yuans and for renminbis in Moscow has multiplied by 10 since the sanctions began. Muitas companhias russas estão em busca de uma alternativa na China. A China é a terceira maior economia mundial, com vastos recursos financeiros, e eles também precisam do petróleo russo. Um importante acordo de longo prazo foi assinado por Putin e o presidente chinês em relação ao suprimento de gás da Gazprom para a China. Se as sanções tivessem sido implementadas há 10 ou 20 anos, as coisas teriam sido muito mais difíceis para a Rússia. Mas com a situação atual chinesa e seu papel econômico no mundo, a parceria é uma alternativa viável para que empresas russas encontrem financiamento. 10 years ago, 20 years ago, things would have been much more difficult for Russia. But now, with China being present and China, with its economic role in the world, does have, it is a viable alternative for Russian companies to find financing. Eu ainda tenho mais evidências informais. Na quinta-feira, eu tentava reservar minhas passagens aéreas com a Aeroflot, quando acidentalmente pressionei o botão errado, que me transferiu para a UnionPay, na China. Eu estava tentando pagar por meus bilhetes usando um cartão Mastercard, como de costume. E uma das opções agora é o uso de um sistema de pagamento chinês. Isso mostra o foco atual das empresas russas, o que não é necessariamente ruim para a Rússia e apoia meu otimismo em relação ao mercado. É interessante ver esse movimento no país. Muito obrigada pela participação, Anastasia. Obrigada pelo convite. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados a Dukascop TV para mais atualizações. Até mais!